estavam previstos no artigo 61. Todas as contravenções penais e crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 1 ano, excetuados que prevejam um procedimento especial. Antigamente, também, pela Lei 9.099, se excetuavam os que tinham procedimento especial. Então, se eu tivesse um crime que tivesse um procedimento especial, como abuso de autoridade, como os crimes praticados contra crimes funcionais, como aqueles processos de competência originária do tribunal, como os crimes falimentares, como os crimes contra a honra, nesses procedimentos especiais, pela Lei 9.099, a lei não se aplicaria a esses procedimentos. Ela só se aplicaria àqueles crimes cuja pena máxima não for superior a 1 ano e às contravenções penais. Então, diante do exposto dos pressupostos processuais da Lei 9.099, publicado no Diário Oficial da União, prevendo uma vacatio legis de 90 dias, são os institutos da composição civil, da transação penal e da suspensão condicional do processo. O que nós vamos ver nessa aula é a composição civil, a transação penal e a suspensão do processo. Vamos repetir novamente? Para a Lei 9.099, crimes de menor potencial ofensivo seriam todas as contravenções penais e todos os crimes cuja pena máxima não for superior a 1 ano, excetuando-se os que tivessem procedimento especial. Essa lei trouxe os institutos da composição civil, da transação penal e da suspensão do processo. Então vamos lá analisar o conceito e características de todos esses institutos. Até aqui tudo bem? Beleza. Vamos então explicar aqui a composição civil. Meus amigos, posso apagar? Posso? O primeiro instituto que eu vou explicar para vocês é a composição civil. Vamos fazer aqui um quadro bem grande para que vocês aprendam. Vamos pegar um caso muito simples de João e Maria. João é casado com Maria. O casal se desentende. Não, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar, para não envolver a Lei Maria da Penha, vamos pegar um exemplo de 2 amigos, João e José, foram jogar bola. Estavam lá jogando bola, de repente o João entra de carrinho no José não gosta, né? Estão lá jogando a pelada, e aí quando termina o jogo, o João e o José vão tomar uma satisfação com o outro. Eis que, no calor da discussão, o nosso amigo João dá um soco no nosso amigo José e provoca nele lesão corporal simples. A lesão corporal simples, prevista no artigo 129 do Código Penal, ela é um crime de menor potencial ofensivo. Por quê? Porque se tu pegares a pena prevista no artigo 129, tu vais ver o quê? Que a pena é de 3 meses a 1 ano. Não é isso? Está escrito aí? Está com o código aí? Leia lá. Leia essa voz, eu quero aquela voz da Ângela Maria. Diga lá. Artigo 129, pode falar. Mas não com processual penal. Ah, está com processual penal. Bom, de qualquer forma, nós temos aqui o caso da lesão corporal. A lesão corporal simples
é um crime de menor potencial ofensivo. Sendo um crime de menor potencial ofensivo, tu não vais instaurar um inquérito policial, tu vais instaurar o TCO. Professor, o que é TCO? É o termo circunstanciado de ocorrência, que equivale a uma espécie de inquérito resumido. O TCO, as pessoas vão ser ouvidas, vai ser ouvida a vítima, José, pegou o soco, as testemunhas, os rapazes que estavam lá jogando a bola, e o nosso amigo João, que foi o autor do fato. Vai ser feito um exame no nosso amigo José para constatar a prova da materialidade, né, do soco, da lesão. Imaginemos que ele tenha cortado aqui o supercílio com o soco. E se as duas partes concordarem, né, assinarem um termo de comparecimento ao juizado especial criminal. Então vai ser marcada uma audiência de conciliação do juizado especial criminal. Esse TCO vai ser encaminhado para o juizado especial criminal, onde vai ser feita essa audiência de conciliação. Professor, quer dizer que não se prende uma pessoa em flagrante delito de crime de menor potencial ofensivo e nem se arbitra fiança? Sim. Professor, e se arbitrar e se prender? Aí nós vamos ter constrangimento ilegal passível de ordem de habeas corpus. Bom, então TCO manda-se para a audiência de conciliação e julgamento. Nessa audiência de conciliação e julgamento é que nós vamos ter a composição civil dos danos. Em que consiste a composição civil dos danos? As duas partes vão comparecer numa audiência perante um conciliador do juizado e serão advertidas dos benefícios da composição civil. Se o João, agressor, indenizar a vítima, José, vamos supor, pagando R$600 pelo soco que ele deu, a partir daquele momento, havendo a composição civil e sendo homologada pelo juiz, essa composição civil, nós vamos ter extinta a punibilidade. Ou seja, o João, para não ser processado por lesão corporal simples, ele pode fazer um acordo civil com o José, pagar pelo dano que ele fez ao José e ele terá resolvido o problema. Deu para entender? Bom, então, a composição civil pode ocorrer tanto na ação penal pública incondicionada, como nos crimes de ação condicionada à representação. Então, tanto eu podia ter numa ação penal incondicionada, quanto numa ação penal condicionada à representação. No caso aqui, a lesão corporal simples e a lesão corporal culposa, nós já vimos na aula de procedimento sumário, né, que esses dois crimes são hoje pelo juizado especial crimes condicionados à representação da vítima. Portanto, nesse caso, nós tivemos a audiência de conciliação e tivemos então na audiência a composição dos danos civis. Trata-se da primeira fase da audiência preliminar. A composição será realizada entre autor do fato e vítima e conduzida pelo juiz ou conciliador sob sua orientação. Aí vocês vão me perguntar assim, mas professor Franklin, e o Ministério Público? Ele não intervém na composição dos danos civis? O Ministério Público não intervém na composição dos danos civis,
O Ministério Público só vai intervir na composição dos danos civis se eu tiver algum interesse de incapaz, se o ofendido for incapaz. Se for, por exemplo, imaginemos que o José, a vítima, fosse um menor de 16 anos e o João fosse um maior de 18. Nós teríamos aí interesse de capaz e o Ministério Público teria que intervir. No caso que não haja interesse de incapaz, tá? O Ministério Público não intervém na composição civil. Porque a composição civil, gente, é uma forma que nós encontramos de compor os danos entre o autor do fato e a vítima. Deu para entender isso? Fácil, né? Aí tu pode me perguntar o seguinte: mas professor Franklin, e se ele não quiser receber os R$600 do cara? Se não houver acordo nessa composição civil? Se não houver acordo na composição civil, nós passaremos à segunda fase. Passa. Não havendo acordo aqui na composição e sendo uma lesão corporal simples, que pela lei do juizado especial é condicionada à representação do ofendido, o ofendido vai oferecer representação para que esse processo vá para o Ministério Público, que vai propor a transação penal. Professor, e se houver a composição civil? Se as duas partes chegarem a um acordo, nós vamos ter a extinção da punibilidade. O acordo entre as duas partes extingue a punibilidade. Com essa composição se dá antes da denúncia, não há que se falar em processo, porque nós já aprendemos que o processo penal, propriamente dito, só ocorre quando há o recebimento da denúncia. Beleza? Não havendo êxito na tentativa de composição, será dada a oportunidade ao ofendido de exercer o seu direito de representação. Ele vai representar para que o processo vá então para o Ministério Público, tratando-se de ação penal pública incondicionada, não precisa dessa representação. Se eu tivesse uma ação penal pública incondicionada, não foi feita a composição, encaminha-se os autos para o Ministério Público direto. Bom, se é condicionada, a vítima representa para a transação penal. Aí nós vamos entrar então na outra fase, que é a fase da transação penal. Passa. Posso apagar aqui? Posso apagar aqui? Vamos aproveitar esses quadradinhos. Aproveitar os quadradinhos. Estou fazendo bem grandinho para que vocês enxerguem. Bom, na transação penal, é importante esclarecer o seguinte: transação penal. O que é transação penal? Transação penal é o instituto desburocratizador do juizado que permite ao Ministério Público a propositura para o autor do fato de uma pena não privativa de liberdade. Pode ser uma pena de prestação pecuniária, pode ser uma prestação de serviço à comunidade, pode ser uma entrega de cestas básicas. Todas essas